Continuando, vamos agora para a aula de história, que o tema é o povo que morava em Pindorama. Falaremos sobre a formação da sociedade brasileira. Nosso povo teve por origem e influência cultural três principais povos: indígenas, portugueses e africanos. E no percorrer da história do Brasil, com seus movimentos migratórios, outros povos se somaram a essa diversa formação. Aí, os primeiros habitantes do Brasil também deixaram sua marca. Pesquisas indicam que a presença de grupos humanos no território que hoje forma o Brasil é bastante antiga. Ela pode datar de pelo menos 20 mil anos. Historiadores e arqueólogos estudam essas populações por meio do exame de vestígios, como artefatos de caça, fósseis, peças de cerâmica, pinturas rupestres, entre outros. Os locais onde esses vestígios do passado são descobertos e avaliados são chamados sítios arqueológicos. Olha aqui uma demonstração. Em seguida, vem um texto com o título Povos Indígenas, os nativos de Pindorama. Antes da chegada dos portugueses, alguns grupos indígenas, como os tupis, chamavam esta terra de Pindorama, que significa Terra das Palmeiras. Até o ano de 1500, o território que hoje pertence ao Brasil era habitado por povos nativos, ou seja, povos naturais dessa terra que se formaram aqui. Eram homens, mulheres, crianças e idosos, que se dividiam em diversas aldeias e etnias. Alguns desses grupos compartilharam o mesmo idioma e os mesmos hábitos e costumes. Em 1500, quando os portugueses chegaram, o território que hoje forma o Brasil encontraram diversos povos indígenas. Esses povos viviam em nações organizadas, cada uma com seus hábitos e sua língua. Historiadores afirmam que entre 3 milhões e 5 milhões de indígenas viviam aqui na época da chegada dos portugueses. Hoje, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, há pouco mais de 896 mil indígenas no país. Em seguida, vem a atividade. Atividade 1. De acordo com o texto, como o povo tupi, nativos da nossa terra, chamava o que hoje chamamos de Brasil? Então, antes, o Brasil era chamado de Pindorama. Leia atividade 2. Leia as questões com atenção. Coloque V se forem verdadeiras e F se forem falsas. Letra A. Até o ano de 1500, o território que hoje pertence ao Brasil não era habitado. Olha só, o errinho está aqui. Já era habitado, sim. Então, essa aqui é falsa. Letra B. Em 1500, quando os portugueses chegaram ao território que hoje forma o Brasil, encontraram diversos povos indígenas. Esses povos viviam em nações organizadas, cada uma com seus hábitos e sua língua. Verdade. Letra C. Historiadores afirmam que entre 3 milhões e 5 milhões de indígenas viviam aqui na época da chegada dos portugueses. Também é verdadeira. Letra D. No dia 24 de abril de 1500, os portugueses chegaram pela primeira vez ao litoral da América, mais exatamente onde hoje está o município de Porto Seguro. O erro está aqui. Não foi 24, foi 22. Então, aqui, a letra D é falsa. Atividade 3. O nosso país foi chamado pelos tupis de Pindorama.
Na chegada dos portugueses de Terra de Santa Cruz, e depois foi chamado de Brasil por causa da madeira extraída pelos portugueses. Na sua opinião, qual é o melhor nome? Explique sua escolha. Então, aqui é uma resposta pessoal. O melhor nome é qual? Pindorama? Por quê? Terra de Santa Cruz? Por quê? Ou Brasil? Qual dos três vocês acham que é o melhor nome? E o porquê? Em seguida, vem o texto com o título Mudanças e Conflitos. A primeira atividade econômica dos portugueses na América do Sul foi a extração do pau-brasil, extrair, tirar. Uma árvore existente nas florestas do litoral, utilizando mão de obra indígena. Do pau-brasil, os portugueses obtinham madeira para fazer móveis, instrumentos musicais e até navios e corantes para tingir tecidos e fabricar tinta para escrever. O contato com os portugueses trouxe muitas mudanças na vida dos povos indígenas. Ao mesmo tempo, muitos hábitos e aspectos de cultura dos indígenas foram assimilados pelos colonizadores. A relação entre portugueses e indígenas foi marcada por constantes conflitos, quer dizer, confusões, né? Muitos indígenas foram escravizados pelos portugueses e, de diferentes maneiras, tentaram resistir à escravidão. Milhares de indígenas adoeceram e morreram ao entrar em contato com doenças dos colonizadores europeus. Muitos grupos foram mortos pelos colonizadores em combates, massacres e trabalhos forçados. Outra mudança causada pela presença dos portugueses foi o deslocamento da população indígena do litoral para